Que a graça e a paz de Jesus estejam com você enquanto nós abrimos a palavra de Deus juntos. Hoje nós vamos caminhar por um texto que é extremamente atual, especialmente para o povo de Deus no Brasil, 1 João 4, 1-6. O tema é: Como provar sinais, sonhos e profecias. Em tempos de muita live profética, muitos sonhos, muitos vídeos com supostas revelações sobre o fim dos tempos, essa passagem é como um farol no meio da neblina. Antes de tudo, precisamos entender o contexto em que o apóstolo João escreveu essa carta. João já era idoso, provavelmente escrevendo da região de Éfeso, para comunidades da Ásia Menor. Essas igrejas estavam sendo bombardeadas por falsos mestres. Gente que usava linguagem espiritual, falava de unção, de conhecimento profundo, de revelação especial, mas ao mesmo tempo distorcia verdades centrais sobre Jesus Cristo. Havia ali muito provavelmente uma forma inicial de ensino gnóstico ou docetista. Alguns ensinavam que Cristo não tinha vindo em carne de verdade, como se o Cristo espiritual fosse uma coisa e o Jesus histórico outra. Em outras palavras, eles até falavam de Cristo, mas negavam a encarnação real, o fato de que o Filho eterno de Deus assumiu um corpo de carne e osso, com história real, sofrimento real, sangue real derramado numa cruz. O clima espiritual dessas igrejas era, de um lado, muita conversa sobre experiências espirituais, visões, revelações, segredos espirituais. Do outro lado, pouca fidelidade à doutrina apostólica e pouco amor verdadeiro. João descreve esse cenário em 1 João 2:18-26, quando fala que já surgiram muitos anticristos, pessoas que saíram do meio da igreja, mas não eram do Senhor de fato. Eles se apresentavam como super-espirituais, mas eram instrumentos do espírito do erro. Então João escreve com tom profundamente pastoral, como um pai espiritual falando com seus filhinhos na fé. O objetivo dele não é colocar medo nos verdadeiros crentes. O objetivo é dar segurança. Mostrar como diferenciar o cristianismo verdadeiro das imitações religiosas, como distinguir o espírito da verdade do espírito do erro. É exatamente aqui que entra nosso texto, 1 João 4, 1-6. Vamos caminhar verso a verso, deixando o próprio texto nos conduzir. João começa dizendo no versículo 1, Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Perceba a dupla ordem. Primeiro, uma ordem negativa, não creiais a todo espírito. Ou seja, não acreditem em toda experiência espiritual, não engulam toda profecia, não recebam toda visão como se viesse automaticamente de Deus. João está dizendo, não sejam ingênuos. Nem todo movimento espiritual é obra do Espírito Santo. Em seguida vem a ordem positiva, provai os espíritos se procedem de Deus. A palavra grega usada aqui é dokimais, que significa examinar, testar a autenticidade de algo, como se faz com um metal precioso. Não é curiosidade superficial, é verificação séria, paciente com um padrão objetivo. O cristão não é chamado a ser um crítico amargo, mas um avaliador responsável. E João nos dá o motivo, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Perceba, não são poucos, são muitos. E eles saem pelo mundo afora. Isso já acontecia no primeiro século, e não diminuiu. Pelo contrário, à medida que nos aproximamos do fim, esse movimento se intensifica. Experiências espirituais não são neutras. Ou são obra do Espírito Santo, ou são fruto da carne humana, ou são inspiradas por espíritos enganadores. Quando João fala em espíritos, ele não está se referindo apenas a seres espirituais invisíveis, mas também a toda influência, mensagem, ensino, profecia, sonho, que se apresenta como vindo de Deus. Especialmente quando isso vem por meio de profetas, mestres, revelações, visões. No versículo 2, João apresenta o primeiro critério explícito de discernimento. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui o foco é totalmente cristológico. O ponto central não é se o profeta faz milagre, se ele revela CPF, se ele acerta o nome da sua rua. O ponto central é, o que ele faz com Jesus? O espírito que está por trás dessa mensagem, o que ele confessa sobre Cristo? Confessar que Jesus Cristo veio em carne é muito mais do que repetir uma frase correta. Confessar, na linguagem do Novo Testamento, significa abraçar, professar, alinhar a vida com a verdade bíblica sobre quem Jesus é e o que ele fez. É reconhecer que o Filho eterno de Deus, o Verbo, se fez carne, como João diz no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14. Ele assumiu plenamente a natureza humana, com corpo real, história real, sofrimento real, sangue real. Ele nasceu de verdade, cresceu de verdade, chorou de verdade, sentiu fome de verdade, foi pregado numa cruz de madeira de verdade, morreu de verdade e ressuscitou de verdade. O Cristo bíblico não é uma energia, não é um arquétipo, não é uma força impessoal, não é apenas um espírito elevado. Ele é Deus Filho encarnado.
No versículo 3, João apresenta o contraponto. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Aqui João é radicalmente claro. O espírito que não confessa Jesus, ou seja, que distorce a verdade sobre ele, que nega a encarnação real, a divindade, a obra salvadora, esse espírito não é de Deus. Pode ser bonito, pode ser emocionante, pode ser impressionante, pode vir com sinais, mas a origem não é o Espírito Santo. João chama isso de espírito do anticristo. Anticristo não é apenas uma figura futura, ligada aos últimos eventos escatológicos. João nos lembra que o espírito do anticristo já está atuando no mundo, desde os seus dias. Como? Produzindo falsos evangelhos, falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinos sobre Jesus. Toda doutrina que mexe com a identidade de Cristo se alinha, em última instância, com esse espírito anticristão. No versículo 4, João faz uma pausa pastoral para encorajar os verdadeiros crentes. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que palavra preciosa! Primeiro, ele lembra a identidade. Vós sois de Deus. Em Cristo você não é um órfão espiritual à procura de qualquer voz que lhe dê direção. Você pertence a Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, selado com o Espírito da verdade. Em segundo lugar, ele afirma, tendes vencido os falsos profetas. Como assim, se eles ainda estão atuando? A vitória aqui não é ausência de ataque, mas capacidade de resistir ao engano. Os crentes aos quais João escreve não foram seduzidos pelos falsos mestres, eles permaneceram firmes na doutrina apostólica. E João diz que isso é vitória, e ele explica a base dessa vitória, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não é a nossa inteligência, não é nossa experiência, não é nossa capacidade de debate que garante o discernimento. É a presença do Espírito Santo, o Espírito da verdade, habitando em nós. O diabo é astuto, o engano é bem produzido, mas o Deus que habita em você é infinitamente maior. Nos versículos 5 e 6, João estabelece um contraste entre dois mundos espirituais. Eles procedem do mundo, por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Os falsos mestres são do mundo. Isso significa que a origem, a lógica, a motivação deles estão alinhadas com o sistema deste mundo caído. Por isso, o mundo os ouve. Suas mensagens combinam com o coração natural, com os desejos da carne e com o orgulho da vida. Já os apóstolos, diz João, são de Deus. Quem conhece a Deus dá ouvidos à pregação apostólica. E aqui João faz algo muito importante. Ele estabelece a palavra apostólica como linha de separação. É pela resposta à doutrina apostólica que se discerne o espírito da verdade e o espírito do erro. Em outras palavras, o parâmetro para julgar qualquer voz espiritual não é a nossa experiência, não é o tamanho do ministério, não é o número de seguidores, não é o poder aparente dos sinais. O parâmetro é, essa voz está alinhada com o ensino dos apóstolos, registrado para nós nas Escrituras? Se está, é o espírito da verdade. Se não está, é o espírito do erro. Então podemos resumir a ideia central que João apresenta assim. Deus não nos chama a rejeitar toda a experiência espiritual, nem aceitar tudo sem filtro. Ele nos chama a examinar cada voz, cada sinal, cada sonho e cada ensino à luz de Cristo encarnado e da palavra apostólica. Numa época de muitos enganos religiosos, especialmente na reta final da história, o cristão é protegido quando vive ancorado na verdade sobre Jesus e na Escritura que o revela. E a própria Bíblia nos ajuda a entender isso melhor. Lembra do princípio de que a Escritura interpreta a Escritura? Vamos ver como outros textos iluminam esse tema. Em Hebreus 1, 1 e 2, lemos que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Isso significa que Cristo é a revelação suprema. Ele é o padrão de comparação. Qualquer profecia, sonho ou experiência deve ser avaliada perguntando: isso honra o Filho como ele é revelado na Bíblia? Em João 17:17, Jesus ora ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é que a Bíblia contém algumas verdades, ela é a verdade de Deus registrada. Por isso, qualquer experiência espiritual deve se curvar a essa verdade, nunca competir com ela. O Salmo 19, 7 a 11 fala da lei do Senhor como perfeita, fiel, reta, pura, verdadeira. O salmista diz que ela ilumina os olhos, alegra o coração, dá sabedoria ao simples. As qualidades atribuídas à palavra mostram que ela é o filtro principal para discernir todo o resto. Deus também já havia alertado o seu povo, lá no Antigo Testamento, contra sinais enganosos.
Em Deuteronômio 13, 1-5, o Senhor diz que se um profeta ou sonhador de sonhos fizer um sinal ou prodígio que se cumprir, mas em seguida tentar levar o povo a seguir outros deuses, ele deve ser rejeitado, mesmo que o milagre seja impressionante. Percebe? O teste não é o poder do sinal, é a fidelidade à revelação já dada. Em Deuteronômio 18, 20-22, Deus estabelece critérios para o verdadeiro profeta. Ele deve falar em nome do Senhor, em harmonia com a lei já revelada, e aquilo que ele predisse deve se cumprir. O falso profeta pode até usar o nome do Senhor, mas fala o que Deus não mandou ou aponta para outros deuses. Mais uma vez, o padrão é a revelação de Deus, não a intensidade da experiência. Quando avançamos para o cenário escatológico, lá em Apocalipse 13, 13 e 14, vemos o falso profeta dos últimos dias realizando grandes sinais, até fazer descer fogo do céu para enganar os habitantes da terra. Ou seja, nos últimos tempos, sinais poderosos acompanham o engano, não apenas a verdade. Isso deve nos vacinar contra a idolatria dos sinais. O próprio Jesus, em Mateus 24, 4-11 e mais à frente no versículo 24, alerta que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios para, se possível, enganar até os eleitos. O foco de Jesus não é incentivar a busca por sinais, mas chamar a vigilância e sobriedade. Ele diz, vede que ninguém vos engane. Em Mateus 7, 21-23, Jesus descreve pessoas que dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus responderá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso mostra que experiências espirituais espetaculares não garantem autenticidade espiritual. O que importa é conhecer e ser conhecido por Cristo, e viver conforme a vontade do Pai, revelada na Palavra. O Novo Testamento também regula a forma como a igreja deve lidar com dons e experiências. Em 1 Tessalonicenses 5:19-21, Paulo diz, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. A Bíblia não manda pagar tudo, nem engolir tudo. Manda discernir tudo. Em 1 Coríntios 14:29, Paulo orienta, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ou seja, profecia não é palavra inquestionável. A própria igreja, à luz da doutrina apostólica, deve avaliar. Não é bíblico um ambiente onde ninguém pode examinar porque supostamente tocar no profeta é tocar no ungido do Senhor. Em Atos 2:17, Pedro cita o profeta Joel dizendo que nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e haveria sonhos, visões, profecias. Isso é maravilhoso e verdadeiro. Mas repara, em Atos, esses dons sempre vêm para confirmar e aplicar o Evangelho, não para criar doutrina nova ou competir com a Escritura. Eles apontam para Cristo, não para o profeta. Esse é o eixo cristocêntrico do discernimento. Em João 16, 13 e 14, Jesus diz que o Espírito da verdade virá, guiará em toda a verdade e glorificará a Cristo. Logo, toda experiência que desloca o foco de Cristo para o profeta, para a visão em si, ou para o ego do crente, já acende um sinal de alerta. Em Colossenses 2:8 e também 18 e 19, Paulo adverte contra filosofias vazias, tradições humanas, culto de anjos e gente enfatuada por suas visões, que não se apega à cabeça que é Cristo. A verdadeira espiritualidade bíblica está agarrada a Cristo, enraizada nele, não obcecada por experiências extraordinárias. Agora, vamos fazer a ponte entre essa verdade e a sua vida hoje. Porque a palavra não é apenas para ser entendida, é para ser vivida. Em primeiro lugar, precisamos lembrar da nossa identidade em Cristo. Você que está em Cristo não é um órfão espiritual perdido, desesperado por qualquer voz que prometa direção. Você é filho de Deus, selado com o Espírito da verdade, com acesso à palavra inspirada. O Deus vivo te deu um livro vivo, soprado por Ele mesmo. Isso significa que por causa de quem você é em Cristo, você não precisa competir na sua igreja para ver quem tem a experiência mais forte, quem teve o sonho mais estranho, quem recebeu a profecia mais impactante. Você não depende de um profeta profissional para saber a vontade de Deus. Deus te colocou no corpo de Cristo, onde a palavra habita ricamente, como Paulo diz em Colossenses 3,16, e onde o Espírito distribui dons segundo o seu querer. A partir dessa identidade, o chamado de Deus não é, corra atrás de revelações novas. O chamado é, permaneça naquilo que já foi revelado de uma vez por todas. Judas, no seu versículo 3, fala da fé que foi uma vez por todas entregue aos santos. Esse é o Evangelho de Cristo, testemunhado na Escritura. A Bíblia não é um ponto de partida que depois você deixa para trás, ela é o fundamento permanente. Como então, na prática, provar sinais, sonhos e profecias? Vamos trabalhar com 3 testes simples, práticos, que você pode usar no dia a dia. Teste 1, o teste de Cristo. Pergunta, esta experiência exalta o Cristo bíblico ou diminui?
Confirma que Jesus é o Deus Filho que veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e reina à direita do Pai, ou reduz Jesus a um amuleto, a um coach espiritual, a um mero milagreiro? Se a mensagem distorce quem Cristo é, ou coloca outro mediador no lugar dele, descarte. O Espírito da Verdade sempre aponta para o Cristo da Bíblia, nunca para um outro Cristo fabricado. Teste 2, o teste da palavra. Pergunta: esta impressão, esta profecia, este sonho, bate com a Bíblia inteira, lida em contexto, ou contradiz a doutrina clara das Escrituras? Deus não se contradiz. O Espírito que inspirou a Bíblia não vai hoje mandar você fazer algo que ele ontem condenou, nem ensinar doutrina que nunca aparece na palavra. Se alguém traz uma revelação que muda o sentido do Evangelho, redefiniu quem é Jesus, relativiza o pecado ou cria práticas que não aparecem em lugar nenhum da Escritura, cuidado! O próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 1:8, diz que ainda que um anjo do céu pregasse outro evangelho, deveria ser rejeitado. Se até anjo precisa ser filtrado, quanto mais qualquer experiência nossa. Teste 3, o teste do fruto. Pergunta: esta revelação produz fruto do Espírito ou fruto da carne? Lembra de Gálatas 5:22 e 23, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A verdadeira voz de Deus conduz ao arrependimento, à santidade, à humildade, à edificação mútua. Já o espírito do erro acende orgulho, medo, confusão, divisão, manipulação. Se uma profecia deixa a igreja em pânico, quebrada em panelinhas, marcada por vaidades espirituais, disputas de quem é mais ungido, isso não tem cheiro de Espírito Santo. Pode até usar o nome de Deus, mas o fruto denuncia a raiz. E como lidar bem concretamente com sonhos e impressões no dia a dia? Primeiro, agradeça. Se você teve um sonho marcante ou uma impressão forte, leve isso a Deus em oração com gratidão, mas também com humildade. Não se apresse em sair dizendo: Deus me disse. Comece dizendo: Senhor, se isso é do Senhor, confirma pela tua palavra. Segundo, confronte com a Bíblia. Reserve tempo para examinar o conteúdo daquela experiência à luz da Escritura. Se te chama a algo que a Bíblia claramente proíbe, descarte sem medo. Se é algo neutro que a Bíblia nem manda nem proíbe, espere, não construa a vida em cima disso. Se é coerente com a palavra, ainda assim lembre, é aplicação, não nova revelação. A Bíblia continua sendo o mapa, o sonho no máximo é um lembrete do mapa, nunca um mapa novo. Terceiro, submeta a igreja. Compartilhe com irmãos maduros, presbíteros, pastores justos. No Novo Testamento, discernimento é comunitário. Profecia é julgada pela comunidade de fé. Se a suposta revelação só se sustenta isolada, longe da avaliação do corpo, afastada de qualquer prestação de contas, provavelmente ela não é de Deus. Quarto, não viva em função de sinais. A vida cristã normal, saudável, é guiada principalmente pela palavra escrita, pela oração, pelos princípios de sabedoria, pelo conselho de irmãos maduros. Sinais extraordinários são extraordinários como o próprio nome diz. Eles não são a dieta diária da fé. Se você precisa de um sinal novo todo dia para crer, tem algo errado com a sua relação com a Bíblia. Vamos descer isso agora para áreas bem concretas da sua vida. Por exemplo, relacionamento. Não tome decisão de casamento apenas porque um profeta confirmou, ou porque você sonhou 3 vezes com aquela pessoa, ou porque alguém disse que viu vocês dois no altar em visão. Use critérios bíblicos, caráter justo, fé genuína em Cristo, maturidade, compatibilidade, conselho da liderança da igreja, paz no coração alinhada com a palavra. Sinal não substitui sabedoria. Nas finanças e no trabalho, muito cuidado com revelações que prometem prosperidade fácil, investimentos milagrosos, chaves espirituais para ficar rico da noite para o dia. Deus fala claramente sobre trabalho honesto, contentamento, generosidade, prudência, evitar dívidas escravizadoras. Qualquer atalho espiritual que desrespeite esses princípios não é do Senhor, por mais que venha revestido de linguagem profética. Na escatologia, no estudo dos últimos tempos, vivemos uma avalanche de vídeos, sonhos e profecias sobre datas da volta de Cristo, códigos secretos, teorias conspiratórias, supostos sinais inevitáveis do fim. Mas Jesus, em Mateus 24, não nos diz para calcular datas, ele nos chama à vigilância, à perseverança e à santidade até o fim. Estamos, sim, nos aproximando de tempos em que sinais enganadores vão se multiplicar. Por isso, mais do que nunca, o povo de Deus precisa estar firmado naquilo que Jesus já revelou claramente, não obcecado por curiosidades proféticas que mudam a cada semana. Deixa eu te dar uma pérola acionável para hoje, algo simples e prático. Antes de agir baseado em qualquer sonho, sinal ou voz interior, pare e faça uma pergunta simples. Isso passa no teste da palavra e exalta o Cristo da Bíblia? Se a resposta não for um sim convicto, não mova o pé.
Espere, ore, busque conselho, volte para as Escrituras. Agora, vamos enxergar tudo isso à luz do Evangelho. Porque nossa motivação não é medo, é graça. Jesus é o Verbo que se fez carne, a palavra viva de Deus. Ele é a revelação máxima, o padrão definitivo pelo qual qualquer outra voz deve ser avaliada. Deus não nos deixou tateando no escuro, Ele nos deu o próprio Filho como luz do mundo. Na cruz, Cristo venceu o pai da mentira. Toda estratégia de engano espiritual, por mais brilhante, já foi desmascarada na luz do Calvário. Quando olhamos para o crucificado e ressurreto, vemos que não precisamos de sinais para provar o amor de Deus, a cruz já é a prova suprema. Você não precisa correr atrás de uma profecia para saber se Deus se importa com você, basta olhar para o madeiro. Ao subir aos céus, Jesus derramou o Espírito da verdade sobre a igreja, como ele prometera em João 14 e João 16, não para nos escravizar a experiências confusas, mas para abrir nossos olhos à Escritura, escrever a lei de Deus em nossos corações e nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo não é um animador de auditório espiritual, ele é o Consolador que nos leva a Cristo pela palavra. Isso traz um convite ao descanso e à sobriedade. Você não precisa viver ansioso pensando, e se eu perder a próxima profecia? E se eu não perceber o próximo sinal? Em Cristo, você já tem tudo de que precisa para a vida e piedade, como Pedro diz em 2 Pedro 1:3. Tudo que é essencial para conhecer Deus e andar com Ele foi claramente revelado nas Escrituras. O convite do Evangelho para você hoje é: volte para a simplicidade da fé em Cristo, para a centralidade da cruz, para a alegria de amar e obedecer ao que Deus já falou com clareza. Experiências especiais podem vir, e quando forem de Deus, serão bênção. Mas elas nunca substituem a suficiência de Jesus, nem a autoridade da palavra escrita. E se você percebe, enquanto ouve tudo isso, que confiou mais em vozes humanas do que na Escritura, que pautou decisões de vida por profecias duvidosas, que correu atrás de sinais e negligenciou a leitura da Bíblia, há uma boa notícia. Há perdão e restauração. O mesmo sangue que perdoa pecados de imoralidade também perdoa pecados de credulidade e superstição religiosa. Cristo não rejeita o filho que volta para casa com a Bíblia na mão, arrependido de ter dado ouvidos a estranhos. Deixe eu resumir agora a verdade central de hoje em uma frase, para ficar gravada no seu coração. Verdade central. Em tempos de muitos enganos espirituais, especialmente na reta final da história, Deus chama seus filhos, já selados pelo Espírito da Verdade, a provar toda a experiência à luz de Cristo encarnado e da palavra apostólica, encontrando segurança não em sinais, mas no Filho e nas Escrituras que o revelam. E a pérola do dia, o desafio prático, é esta: sempre que você ouvir uma profecia, tiver um sonho marcante, ou perceber uma impressão forte no coração, não pergunte primeiro se é emocionante, diferente ou confirmadora do que você queria. Pergunte: isso honra o Cristo da Bíblia e passa pelo crivo da palavra inteira? Só depois de um sim claro, dado diante de Deus e da comunidade de fé, você deve considerar agir. O vislumbre da graça para aquecer a nossa esperança é lembrar que tudo isso não é um peso colocado sobre você para provar que é um crente forte. Pelo contrário, é um presente. Porque você está em Cristo e a palavra está em suas mãos, você é livre para dizer não a experiências suspeitas e sim à voz clara de Deus nas Escrituras. Essa liberdade é fruto da cruz. O Filho te libertou da tirania do sensacionalismo religioso, para te colocar na segurança da verdade. Eu quero encerrar esse momento te convidando a responder em oração. Se você puder, onde estiver, incline o seu coração diante do Senhor agora. Vamos orar. Senhor, livra-me do espírito do erro. Abre meus olhos para o Cristo verdadeiro, que veio em carne, morreu e ressuscitou por mim. Perdoa quando eu corri atrás de sinais e negligenciei a tua palavra. Perdoa quando dei mais crédito à voz de homens do que à voz do teu Espírito nas Escrituras. Enche-me do Espírito da verdade, para que eu saiba discernir e descansar no que o Senhor já falou na tua palavra. Que a minha vida exalte a Jesus, não as minhas experiências. Dá-me coragem para renunciar ensinos e práticas que não se alinham com o Evangelho. E renova em mim o amor pela Bíblia, para que eu te conheça cada vez mais através dela. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Lembre-se, não é examine tudo para se tornar mais amado por Deus. É examine tudo porque em Cristo, você já é amado, já foi comprado, já foi colocado na luz. Hoje uma pequena obediência prática pode mudar a rota da sua vida. Talvez seja deixar de seguir um profeta que não se submete à palavra, revisar decisões tomadas só com base em sonhos, ou simplesmente retomar a leitura fiel da Bíblia. Porque você está em Cristo e a palavra está em suas mãos, você é livre para viver guiado não pelo espetáculo, mas pela verdade eterna do Deus que falou. Fala e continuará falando através das Escrituras até o dia em que veremos o Verbo encarnado face a face. Até esse dia, permaneça na palavra e no Cristo da palavra.